Olá pessoal, Winnicott do Zero, aula 17, o texto é a preocupação materna primária, então está aqui nesse livro o próprio Winnicott, da Pediatria Psicanálise. Para quem está seguindo o curso, entende que ponto que está, para quem está pegando essa aula em avulso, o nosso texto base, o livro base é o do Adam Phillips, chamado Winnicott. O que acontece é que nós, de vez em quando, chegamos a alguns temas que eu gosto de pegar o texto original para ampliar um pouco a leitura. Então, nesse texto ele está dizendo assim, no segundo parágrafo: gostaria de discutir a questão do relacionamento mãe-bebê em sua etapa inicial. Questão esta de importância máxima nessa fase e que só gradualmente passa a segundo plano em relação à questão do bebê enquanto um ser independente. Então, nas outras aulas a gente já falou sobre isso, já falou sobre o bebê não existir inicialmente. Existe uma fala do Winnicott muito interessante que ele diz assim: quanto mais para trás no desenvolvimento nós caminhamos, menos eu vou pensar na relação de objeto, na mãe como objeto, e mais eu vou pensar na questão ambiental. Lembrando que o ambiente, então, até pensando um pouco no Bion, né? Você tem lá aqui o continente, você tem um ambiente e o bebê humano está localizado aqui, o indivíduo está localizado dentro desses cuidados aqui, dessa sustentação ambiental. Então, não estou falando de uma questão ainda relacional, porque para se relacionar tem que ter alguma coisa, tem que ter alguém, tem que ter uma unidade. E a hipótese do Winnicott, hipótese assim, um cara que observou mais de 60 mil crianças, a ideia que ele traz é que inicialmente não existe essa relação, o que existe é um indivíduo tentando ser uma unidade ainda, mas graças a uma sustentação ambiental, então não é percebido como tal. Então, caminhando aqui, por um parágrafo ele fala: apesar disso, seria muito proveitoso levarmos em conta o lugar da mãe. Existe algo que chamamos de ambiente não suficientemente bom, que distorce o desenvolvimento do bebê, assim como existe um ambiente suficientemente bom, que possibilita ao bebê alcançar a cada etapa as satisfações, ansiedades, conflitos inatos e pertinentes. Esse é um termo tipicamente winnicottiano, né? Mãe suficientemente boa, cuidado suficientemente bom, não é um cuidado exageradamente bom. É interessante essa ideia porque um cuidado suficientemente bom implica falhas, né? Ele suporta falhas e falhas que vão deixar o espaço necessário para que o gesto criativo do bebê apareça. Então, quando ele fala aqui de cuidados, quando ele fala assim, ambiente não suficientemente bom, ele pode estar falando desde um ambiente que tem uma falha exagerada por não chegar, por não sustentar esse bebê, por não até o bebê, mas também eu posso ter o oposto, aquele cuidado exagerado. Das duas formas eu tenho uma impossibilidade de abrir esse espaço. Numa porque falta a ponte de convite, né? O convite para o bebê começar a sair desse lugar, desse isolamento inicial e começar então todo o processo de busca do vir a ser. Mas eu também tenho outra possibilidade, que é quando o cuidado é exagerado e acontece o retraimento. Então, duas maneiras não bacanas. Ele coloca a questão do suficientemente bom. E ele, de alguma forma, diz que isso é um processo natural, né? Que uma mãe saudável consegue oferecer esse cuidado suficientemente bom. E aí vai dizer na sequência, é um texto que ele faz algumas pontos com a Ana Freud, né? Então ele está dizendo uma hora aqui sobre a questão do equilíbrio homeostático, né? Que a Mahler vai falar de alguma forma, que vai chamar de relacionamento simbiótico. A Mahler é a Margaret Mahler, né? Aí ele diz, diz-se frequentemente que a mãe de um bebê é biologicamente condicionada para a sua tarefa de lidar de modo todo especial com as necessidades do bebê. Em linguagem mais comum, existe uma identificação consciente, mas também profundamente inconsciente, que a mãe tem com o seu bebê. Ok, então tudo bem dizendo isso. Mas no outro parágrafo vai falar de uma outra coisa, que é um pouco rejeitar isso, essa noção de simbiose. Então ele põe aqui, o termo simbiose não nos leva mais longe do que a comparação entre o relacionamento da mãe e o bebê com outros exemplos de vida animal e vegetal, a interdependência física. As palavras equilíbrio homeostático evitam certos aspectos mais sutis que surgem ao nosso olhar quando observamos esses relacionamentos com a atenção que lhe é devida. O que nos interessa, que é o próximo parágrafo, o que nos interessa é a enorme diferença psicológica entre, por um lado, a identificação da mãe com o bebê e, por outro lado, a dependência do bebê em relação à mãe. Então, quando você fala de identificação, você pode até pensar isso do lado da mãe, mas do lado do bebê isso ainda não é possível porque não existe ainda uma unidade, um ego para que possa se identificar com algo. Tá?
Então, aquele velho raciocínio que a gente já falou em outros momentos. Do ponto de vista de um observador, eu tenho ali duas pessoas. Do ponto de vista da relação interna, para o bebê, ainda ele está se constituindo como uma unidade. Então, ele não poderia ter condições ainda maturacionais de se identificar com a mãe, mas a mãe consegue se identificar com o bebê. Então, no caso do bebê, é a questão da dependência. Da mãe pode ser a questão da identificação. Então, aqui, ó, a dependência não implica em identificação, pois esta última constitui um fenômeno complexo demais para que localizemos nos primeiros estágios da vida do bebê. Que aí vai ser uma crítica que nós já falávamos em outros textos, em outros vídeos, de Winnicott criticar, por exemplo, até teorias consagradas da Melanie Klein, por exemplo, que ele vai dizer que tem um excesso, tem um bebê aí muito capacitado para fazer algumas operações de cisão, de introjeção, projeção, que ele diz que não é exatamente isso que ele enxerga no começo mais inicial de tudo. E aí, o que mais temos aqui? Aí no próximo parágrafo, na segunda parte, ele fala assim, ó, atualmente encontramos-nos engajados no estudo do desenvolvimento inicial e do eu primitivo, que, quando o desenvolvimento alcança um grau suficientemente elevado, é fortalecido pelas experiências do id em vez de prejudicado por elas. Isso tem a ver com a última aula, penúltima aula, que eu estava falando sobre a questão do id, do ego, quem que vem primeiro para o Winnicott, que ele vai dizer que, por mais que o id possa vir antes, aquilo que não é experienciado, integrado pelo ego, é perdido, então não tem a função, pelo menos a função de fortalecimento do self. O que ele traz aqui então, é que quando esse eu primitivo, que consegue alcançar um grau suficientemente elevado de maturidade, as experiências do id vão fortalecê-lo, vão enriquecê-lo, ao invés de ser uma ameaça. Né? Então, também é uma forma talvez diferente de se pensar a questão do id e do ego. O que mais temos aqui? Então vem a segunda parte do texto, chamada Preocupação Materna Primária Propriamente Dita, que ele vai dizer assim... Minha tese é de que na primeira de todas as fases estaremos lidando com um estado muito especial da mãe, um estado psicológico que merece um nome, tal como preocupação materna primária. Então, esse é um termo também específico do Winnicott. E ele vai dizer assim, gradualmente esse estado passa a ser o de uma sensibilidade exacerbada durante e principalmente ao final da gravidez. Sua duração é de algumas semanas após o nascimento do bebê. Dificilmente as mães recordam depois o que ultrapassaram. Eu daria um passo a mais e diria que a memória das mães a esse respeito tende a ser reprimida. Então, o que ele está dizendo aqui é que é um estado em que a mãe entra naturalmente por volta assim, mais do final da gestação, em que ela está identificada com esse bebê, só fala desse bebê, só tem uma atenção para isso, e que isso vai durar alguns dias, algumas semanas depois do nascimento do bebê. E olha que interessante esse raciocínio que vem agora. Essa condição organizada, que seria uma doença no caso de não existir uma gravidez, a frase que eu sempre uso assim, seria uma psicose se não fosse um bebê ali. Porque uma mulher nesse estado, ela só fala do bebê, só enxerga bebê, onde ela vai é só bebê, bebê, grávida, 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 ela fala no plural, né? O corpo dela, né, não pertence exatamente só a ela, tem uma outra coisa ali. Então, se não fosse por um bebê, eu estaria diante de um estado, sei lá, psicótico. Se você quiser pegar emprestado um pouco o raciocínio do Lacan, isso eu gosto de colocar nessa hora, ele traz aquela ideia de que o bebê é o falo da mãe. E toda vez que nós estamos de posse do falo, o falo preenche nossa falta ser, e quando nós temos nossa falta preenchida, entramos num certo modo de uma completude que só na psicose poderia ser encontrada. Completude, obviamente, que tem uma pegadinha aí, né? Uma completude porque não tem a falta, não tem uma interrogação, né? O sujeito então acaba se misturando com o outro com uma extensão, esse raciocínio todo. Mas esquece esse ponto aqui, foi só uma nota de rodapé. Então é interessante isso, ó. Se não fosse para o bebê, seria uma doença. Mas é no bom sentido, que ele diz assim, ó. Aqui, ó. Não acredito que seja possível compreender o funcionamento da mãe no início mesmo da vida do bebê, sem perceber que ela deve alcançar esse estado de sensibilidade exacerbada, quase uma doença, e recuperar-se desse estado. Introduzo aqui a palavra doença porque a mulher deve ter saúde suficiente tanto para desenvolver esse estado quanto para recuperar-se dele à medida que o bebê a libera. Então,
que ele está dizendo aqui? Então a mãe entra nesse estado, é um estado de que seria um adoecimento se não fosse pelo bebê, mas para uma mãe entrar nesse estado de adoecimento, ela precisa ser saudável. Porque imagina, você está ali abrindo mão de um si mesmo para incluir um outro nessa história, um outro ainda que identificado. Então, assim, é uma experiência que de alguma forma causa um efeito intenso na estrutura de identidade da própria pessoa. Então, para uma pessoa conseguir entrar nisso, uma pessoa poder se perder na experiência de gravidez, né? Para uma mãe poder se perder nessa experiência de gravidez, o quanto ela tem que estar inteira e saudável para poder passar por isso. Eu até uso esse tipo de raciocínio para pensar na situação da relação amorosa, né? Pegando um pouco pelo raciocínio do Winnicott, que o quanto para você estar disponível para o outro, ao ponto de se perder no outro e depois se reencontrar, né? Que é um processo que no amor isso acontece, no amor saudável, se é que existe, se é que eu posso dizer assim, é nesse estado de poder, numa relação com o outro, me perder com o outro e depois me encontrar no meio de tudo isso. E aí o raciocínio que eu uso do Winnicott é essa impossibilidade, por exemplo, como eu tenho uma estruturação talvez precária, né? Até aquele raciocínio anterior, a questão da não integração e da desintegração. A não integração é um lugar de repouso, é um lugar prazeroso, é um lugar que eu posso ir porque eu sei voltar daí. Até deu o exemplo dos móveis, né? Aqueles móveis de alguns lugares que se você desmonta, você não monta mais. Então tem algumas lojas aí, que aliás eu tenho em casa alguns móveis assim, que você montou pela primeira vez. Se você for mudar de casa e desmontou, você monta, não fica igual. Já fica com um guarda-roupa torto, uma cama mais ou menos torta, enfim. Então assim, aquele que teve uma estruturação bem sucedida, bem formada, consegue se perder e consegue se reencontrar. Nesse raciocínio significa o quê? Está saudável o suficiente para poder adoecer, entre aspas, da gravidez, né? Então ele até coloca por que seria algo bem, que seria uma doença. Ele diz: caso o bebê morra, o estado da mãe repentinamente revela-se uma doença. A mãe corre esse risco. E ele vai dar um exemplo bem bacana aqui. Vai dizer: essa é a mãe devotada comum. É a mãe que naturalmente consegue entrar nisso. Ela consegue, conforme a gravidez vai avançando, vai chegando no final dela, ela vai meio que desencanando de uma série de coisas à volta dela. Ela desencana, às vezes, de questões que preocupavam o dia a dia, do trabalho ela começa a deixar de ficar tão atenta, né? E até a sociedade sabe disso e tem uma certa permissividade, assim, não, mas tá grávida, deixa, né? Ela tá num momento aí de um turbilhão de emoções, existe um certo, pelo menos deveria existir, né? Mas normalmente existia, ou talvez exista, um certo acordo, ela tá grávida, né? Tem uma certa, um certo respeito, assim, porque ela tá talvez no seu funcionamento não normal, né? E que bom. Porque ele vai dizer, é bom que isso possa acontecer, ele vai dizer aqui, ó. Muitas mulheres são com certeza boas mães em todos os outros aspectos e levam uma vida rica e produtiva, mas não têm capacidade de contrair essa doença normal, que lhes possibilitaria adaptação sensível e delicada às necessidades do bebê já nos primeiros momentos. Então existem aquelas mães que não conseguem entrar nesse estado. O Winnicott, antes que caia naquela besteira assim, que alguns pensam, ele não está culpando a mãe por nada disso. Ele está dizendo assim, é necessário que essa pessoa tenha as condições, né, por já ter um histórico de uma integração egóica saudável e também aquela questão de uma rede de apoio, alguém que cuide dela para que ela possa cuidar. Então, quando isso existe, facilita muito esse trabalho. A mulher pode, por exemplo, adoecer dessa doença. Mas eu posso ter aqueles casos em que isso é impossível. Talvez por um histórico, talvez por uma situação atual que acaba não permitindo que ela entre nisso. E é interessante que ele traz um termo que eu gosto muito, que é a fuga para a sanidade. É aquela mãe que vai ficar extremamente sã, que vai ficar totalmente técnica, que vai ficar já está tudo calculado, vai nascer dia tal, vai fazer isso e vai tomar assim assado. Talvez a gente pode pensar assim, aquela mãe que o pediatra recomenda, sei lá, alimentar de tanto tempo, mas ela percebe que bateu o horário que o pediatra falou, mas naquele momento o bebê ainda está dormindo, fala, não, vou esperar um pouco porque eu acho que é necessário primeiro que ele repose, que ele descanse, depois, mano, um exemplo. E vai ter aquela que vai ficar tão preocupada com a regra que vai acordar esse bebê para poder seguir o protocolo que foi passado. Então tem alguma coisa de uma ordem mais mecânica e burocrática e uma outra coisa da ordem mais natural. E o Winnicott sempre vai por essa via do natural e não do mecânico, né? Tanto é que a gente já falou em outros vídeos também
que ele faz um comentário sobre cuidados exageradamente perfeitos, que só máquinas podem fazer, e dá para fazer uma crítica, né, uma reflexão sobre alguns lugares que você tem vários cuidadores de uma criança, então uma só dá banho, outra só põe o pai dormir, outra só faz tal coisa, e aquela pessoa, igual numa linha de produção, ela fica tão especialista naquilo que ela não falha mais, ela faz um cuidado extremamente rigoroso e preciso. E o Winnicott fala que isso acaba deixando a coisa mecânica, deixando artificial e uma experiência não humana. Que é muito mais interessante, às vezes, uma cuidadora que algumas vezes coloca suas falhas, mas nisso ela coloca o padrão pessoal dela. Que de alguma forma o padrão pessoal com falhas humaniza o outro, e o padrão sem falhas deixa o outro mecânico. Né? Então acho que é bacana essa ideia, inclusive, de falhar suficientemente boa, né? O cuidado. Bom, e aí caminhando, ele vai dizer assim, na prática acontece que mulheres desse tipo, as que não conseguiram entrar nesse estado, ele até traz um ponto aqui, de uma mulher nesse caso, pode ser que seja caracterizada por uma forte identificação masculina, e vai cair naquele raciocínio da inveja do pênis, que o Freud fala lá atrás. Então é interessante assim, que se você pegar dentro do contexto das aulas que nós fizemos até então, o Winnicott acaba lendo alguns pontos da obra do Freud e da Klein, que eles tomam como natural, como decorrente de algum tipo de falha. Então a questão da inveja do pênis, o Winnicott não está negando, mas está dizendo que não é em toda mulher que isso vai acontecer, isso tem a ver com uma questão específica. Se você pegar aqueles vídeos sobre estados excitados e tranquilos, você vai ver ali que o estado tranquilo foi impossibilitado, o estado excitado é antecipado, a questão sexual aparece como forma de suplantar uma outra coisa. Então poderia aparecer esse cenário aqui. E caminhando, então ele fala, essas mulheres tendo produzido uma criança, mas tendo perdido o bonde no estágio mais inicial, defronta-se com a tarefa de compensar o que ficou perdido. Então aquela que pôde entrar nesse adoecimento e consegue se recuperar disso, ela tem um ganho assim absurdo, porque ela possibilita um início natural do bebê. Aquela que não entra nisso, o Winnicott fala que ela perde o bonde do bebê, acaba não conseguindo se identificar, e diz assim, lá na frente ela vai precisar recuperar isso, e vai ter um baita de um trabalho. Então ele diz assim, ela vai colocar... por um período prolongado dedicado a adaptar-se à necessidade, ou seja, a mimar a criança. Em vez de serem mães, fazem terapia. E ele vai comparar nessa hora, ele diz assim, é possível comparar aqui a tarefa da mãe que tenta compensar sua incapacidade no passado e a da sociedade que procura reconduzir uma criança deprivada, a antissocial, do comportamento antissocial a um estado de identificação social. Né? Então, aquele que foi deprivado é aquele que precisava de algo ainda e foi tirado dele. Então fica um sentimento crônico de o outro devendo algo. Então, é a pessoa que vai testar limite, vai testar uma série de coisas para ver se o ambiente suporta. Então vai ter todo um trabalho, pensando naquele raciocínio também de outros vídeos, de ao oferecer esse cuidado, no primeiro momento, ok, esse cuidado vai ter aquela fase da lua de mel, daquela coisa prazerosa, mas no segundo momento é a fase da testagem, e na testagem, né, vai ter todo um ataque ao ambiente, o ambiente vai precisar sobreviver. Então essa experiência do que foi perdido e está tentando se recuperar vai ter sua turbulência, e aqui é a mesma coisa. Essa mãe vai precisar recuperar um estado inicial natural que não foi possível viver e vai ter seu preço. Mas ainda assim é contornável, obviamente. É contornável seja por esse cuidado materno futuramente, é contornável seja talvez por uma relação amorosa futuramente, ou, se não aconteceu em nenhuma dessas situações, isso vai acontecer na clínica, meio que a clínica winnicottiana tem uma das propostas de oferecer esse cuidado que ficou deficitário. Bom, então, quando acontece isso, olha que interessante, né? Que vai dizer assim, esse trabalho da mãe revela-se muitíssimo difícil, pois não é realizado de modo natural. A tarefa pertence, na verdade, a uma época anterior. Nesse caso, a época que o bebê mal começava a existir enquanto indivíduo. Então, lembrando que inicialmente o bebê ainda não existe como indivíduo, o bebê ainda é uma tendência inata à integração, necessitando de uma sustentação no tempo e no espaço para que possa ter uma continuidade do ser. Né? E aí que está, né, as bases da saúde para o Winnicott, né, da saúde emocional. Aí seguindo, ele diz assim, a mãe que desenvolve esse estado, a qual eu chamei de preocupação materna primária, fornece um contexto para que a constituição da criança comece a se manifestar, para que as tendências, né, inata integração,
ao desenvolvimento comece a desdobrar-se, para que o bebê comece a experimentar movimentos espontâneos e se torne dono das sensações correspondentes a essa etapa inicial da vida. A vida instintiva não precisa ser mencionada aqui porque o que estou descrevendo tem início antes do estabelecimento de padrões instintivos, que até vai chegar naquele ponto de uma distinção entre necessidade e desejo que ele vai colocar aqui, né? Desejo de alguma coisa mais futura e necessidade de uma coisa muito mais primordial, visceral e necessária para esse início saudável do bebê. E aí na sequência ele fala que então, se tudo deu certo, essa mãe que estava nesse estado de mãe devotada comum conseguiu ser suficientemente boa para possibilitar esse início. Ele faz então essa crítica da questão de quando você perde esse bonde no começo ter que recuperar futuramente. Nesse ponto ele até vai dizer assim que é por isso que faz sentido claro que isso pode ser contestado, mas ele diz assim, é muito mais fácil essa tarefa para a mãe biológica do bebê, porque ela entrou nesse estado. E muitas vezes uma mãe que não passou por isso vai ter mais dificuldade dessa identificação. Claro que você tem mães biológicas que não entram, você tem mães não biológicas que conseguem, às vezes até por uma busca anterior, já entrar nesse estado. Mas esse fenômeno diz que é algo muito próximo do biológico, né? Uma questão psicológica, biológica. Então, isso é muito mais possível, fácil de acontecer no caso de uma mãe biológica. Muitas vezes a mãe que não é biológica vai precisar fazer essa correria para conseguir alcançar esse estado de natural inicial que não foi possível, talvez por conta da outra mãe. O que mais então temos aqui? Então ele diz assim, que ele vai dizer a falha materna provoca fases de reação à intrusão e as reações interrompem o continuar a ser do bebê. Então isso daí é uma coisa muito legal, que ele vai dizer que esse início é um estado tranquilo e que essa mãe, nesse estado de devoção comum, ela consegue manter esse estado tranquilo e nos momentos excitados do bebê, ela consegue oferecer, como é que ele coloca, contexto para isso que aparece, para esse gesto todo. Isso então é possibilitar esse início não turbulento. Se porventura existem essas falhas, o que acontece, muito mais do que uma frustração, é uma intrusão que causa uma interrupção da continuidade a ser. Então lembra que é uma tendência inata à integração, se tem uma falha, então para que isso aconteça, aqui está o ser do bebê, aqui é o cuidado ambiental. Se não tenho isso aqui cai, isso aqui sai, essa continuidade desaparece. Então é muito mais sério do que uma frustração, é uma aniquilação. E então, até eu já falávamos em outros vídeos também, ele vai dizer inclusive que até a posição esquizoparanoide, que é uma coisa comum da abordagem kleiniana, no estado inicial comum, ele vai dizer que no caso já é decorrente de uma falha. Porque essa questão dessa inveja primitiva, de cindir o objeto, né, dessa característica persecutória, ele fala que isso já é decorrente de uma intrusão. Porque quando você tem uma mãe devotada comum, um cuidado suficientemente bom e uma possibilidade de continuar a ser, nada disso aparece, é um estado tranquilo inicial. Tanto que ele fala assim numa parte, como é que ele diz aqui? Diz aqui, o que a mãe faz bem não será jamais aprendido pelo bebê nesse estágio. Então, se tudo deu certo, o bebê não precisa saber da existência da mãe. É legal isso. Igual você está assim, quando está tudo dando certo, você não presta atenção. Você está dirigindo o seu carro, enquanto ele funciona, você vai que vai. É só quando ele quebra que você percebe, o que está acontecendo aqui? Você precisa objetificar seu carro, perceber a existência dele, coisificar seu carro. Porque quando a coisa está funcionando, flui. Então, aqueles desenhos assim, em que o personagem faz uma série de coisas enquanto o outro está dormindo, sonâmbulo, e para ele não cair no buraco, ele vai, corre na frente, deita, aí o cara passa por cima, aí depois começa a subir pelo prédio, ele vai correndo atrás e vai protegendo, o desenho inteiro é o cara correndo para não deixar o outro acordar e se machucar, ou cair enquanto está dormindo, sonâmbulo. E aí depois de fazer toda essa tarefa, no final do desenho, esse que está dormindo sonâmbulo acorda e vê o outro exausto e olha assim, por que você está exausto, Então mal sabe ele que enquanto você dormia, eu precisei fazer uma série de coisas para você não despertar.
Então, para um bebê, se ele precisa, né, pensando no Winnicott aqui, para um bebê, se ele precisa perceber essa mãe muito cedo, alguma coisa deu errado nesse estado inicial, esse estado tranquilo inicial. E aí então, para fechar aqui, temos... acho que é isso. Ele fala uma coisa no final, então acho que esse raciocínio ficou acho que claro de se entender, né, desse estado tranquilo inicial. Ele diz: espero ter ficado claro que a presente tese tem uma contribuição a fazer para a questão do reconhecimento da mãe, pelo bebê como uma mãe frustrante. No momento posterior, isso realmente acontece, mas não nesse estágio tão primitivo. Lembrando, não tem frustração nesse começo, tem uma interrupção da continuidade do ser. No início, a mãe que falha não é percebida dessa forma. De fato, o reconhecimento de uma dependência absoluta da mãe e de sua capacidade para a preocupação materna primária, seja esse ou não o nome que se lhe dê, é algo que pertence a uma sofisticação extrema e a um estágio nem sempre alcançável, mesmo por adultos. O fracasso generalizado em reconhecer a dependência absoluta no início contribui para o temor à mulher, no qual tomam parte tanto homens quanto mulheres. Então acho que é isso, é um texto curto, é um texto que tem muitas ideias assim a serem desenvolvidas. Eu recomendo que também leiam um texto chamado Psicose e Cuidados Maternos, que o Winnicott está localizando a importância desse cuidado materno inicial. Então está nesse livro da Pediatria Psicanálise. Quem faz parte do grupo do WhatsApp, eu vou mandar lá para vocês. Se você não faz parte, é só você colocar no Google, talvez Pediatria Psicanálise PDF ou o texto Preocupação Materna Primária PDF, você vai encontrar. Se não encontrar, você pode pedir por e-mail, que tem meu e-mail aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bons estudos!